Bom dia, boa tarde, boa noite. Hello World. Esse é o Programação, que faz parte do projeto sobre maratona de programação aqui do Instituto Federal de São Paulo, Campus Barretos. Eu sou o Matheus, estudante de informática do segundo ano e participo do projeto junto com o professor Jones. Nesse vídeo, eu vou estar falando a respeito do conteúdo de complexidade de algoritmo. Esse vídeo vai ter 4 tópicos principais: o que é complexidade de algoritmo, o que significa time limit nas maratonas, como funciona a complexidade de algoritmo e quais são seus benefícios. O que é complexidade de algoritmo? Bom, no geral, complexidade de algoritmo é a quantidade de tempo que seu código gasta ao ser executado. Usamos essa estimativa para saber se nossa solução é válida e se principalmente não vamos ter o erro de time limit. Acabamos de ver o erro de time limit, mas o que é ele? Na maratona, existe um tempo para cada questão, que normalmente são de 1 segundo, mas isso varia de questão para questão. O computador moderno de hoje em dia faz uma média de 10 a 8 operações por segundo. Seguindo essa lógica, se o tempo da questão for de 1 segundo, isso significa que não podemos passar desse tanto de operações. Se o tempo da questão for de 2 segundos, então não podemos passar de 2 vezes esse valor, e assim por diante. Entendido isso, você deve estar se perguntando o que são as operações na qual estou falando. No geral, operações são cada coisa que o seu código faz, como por exemplo uma soma, um loop, fórmulas e assim por diante. Agora que a gente já sabe o que é o famoso time limit e o que são as operações, vamos entender o que é a complexidade de algoritmo. Primeiro vamos aprender as coisas básicas. A complexidade de algoritmo também pode ser escrita com uma sigla. A sigla dela é o A maiúsculo. Dando um breve exemplo, se a complexidade do seu programa for igual a 1, vamos escrever O maiúsculo e a sua complexidade entre parênteses, que nosso exemplo é 1. Para podermos fazer a estimativa, vamos primeiro ter que pegar alguns dados. O primeiro deles é o tamanho da nossa entrada máxima, que a sigla que representa é o N maiúsculo. Sempre que tiver N maiúsculo igual a um valor, significa que a entrada máxima possível é esse valor. Agora que a gente já sabe disso, vamos para as complexidades mais comuns. A primeira complexidade é a complexidade de O de 1. Essa complexidade é a mais comum. Normalmente é quando o seu programa só faz contas ou loops com poucas repetições. O exemplo dele é esse. É um programa que soma A e B e imprime o valor na variável resultado. A vale 2, B vale 3, então o resultado, nesse caso, seria 5. É um programa bem básico que ele só faz a soma, então ele cai na nossa complexidade de O de 1. A próxima complexidade é O de N. Como já vimos, N maiúsculo significa o tamanho da nossa entrada. Então, para resumir, é como se você tivesse um loop que repete N vezes. Outra coisa importante de prestar atenção é o tamanho máximo que essas complexidades suportam, que nesse caso, o A de N, suporta até N 10 a sexta. Ou seja, se passar de 10 a sexta, a sua complexidade, mas como vimos anteriormente, um computador moderno faz 10 a oitava operações. Então por que a gente não pode fazer 10 a sétima operações? A resposta para isso é que na verdade 10 a oitava é uma média. Então cada vez que ficamos mais próximo desse valor, mais a chance de dar erro. Por isso nós diminuímos um pouco, para que isso não aconteça. O exemplo da complexidade de O de N é o seguinte. Nós lemos um valor n, que vai representar a quantidade de vezes que o loop vai repetir. E dentro do loop, faremos uma soma, então mostramos ela. Então, se n for igual a 10, faremos 10 somas. Se n for igual a 20, faremos 20 somas, e assim por diante. Agora vamos ver a complexidade de O de n ao quadrado. Ela é parecida com a anterior, só que ao invés de ter somente um loop, agora terá dois, um dentro do outro. Ela é muito utilizada para mexer com matrizes, e o seu tamanho máximo é de 5.000. O exemplo dessa complexidade é um pouco mais difícil. Primeiro, vamos ler um valor n, que nesse caso vai indicar a quantidade de linhas e colunas que nossa matriz vai ter. Então, declaramos dois valores inteiros, soma e resultado, ambos com valores iniciais igual a zero. O primeiro loop vai indicar em qual linha da matriz nós estamos, e o segundo vai indicar em qual posição da coluna nós estamos. Agora vamos ler os valores da coluna pelo comando CINA. Em seguida, colocaremos esse valor dentro da variável soma. Depois que a coluna acabar, iremos para a condição. Em resumo, ela vai funcionar assim. Se soma maior que resultado, o resultado é igual a soma. O que quer dizer que nosso resultado, que tem valor inicial como zero, qualquer valor de soma, desde que seja positivo, irá iniciar essa decisão. Em resumo, ela grava a maior soma. Porque imaginamos que a primeira soma dê igual a 10. O resultado vai pegar esse valor, já que 10 é maior que zero, e o resultado vai ser igual a 10.
Em seguida, a soma vai dar valor 9. 9 é menor que 10. Logo, a condição não vai ser satisfeita, então o 10 não vai virar 9. O 10 vai continuar 10. Então, esse é o comando básico para guardar a maior soma possível. Agora nós temos a complexidade de O de n ao cubo. Essa complexidade é mais rara de aparecer, mas ela é basicamente 3 loops até n interligados, ou 3 loops dentro do outro. Para que ele funcione, n tem que ser menor ou igual a 500. Outra coisa importante para vocês aprenderem é como descobrir qual é a minha complexidade, quando eu tenho vários loops. Por exemplo, você tem 3 loops, um que vai até n, outro que repete 10 vezes e outro que repete até n ao quadrado. Qual a sua complexidade? Nesse caso, basta a gente ver qual é o maior loop. O nosso exemplo é n ao quadrado, ou seja, a nossa complexidade seria de n ao quadrado, mesmo eu tendo outros loops. O exemplo da complexidade é de n ao cubo. É igual ao exemplo do algoritmo passado, mas a grande diferença é que tem um loop mais no topo, que engloba a nossa matriz que faz a maior soma. O motivo disso é bem simples. Quando você tem que fazer vários casos de teste de uma só vez, por exemplo, você tem que fazer 10 somas e mostrá-las. Em vez de você fazer isso manualmente, você pode colocar um loop no topo que repete 10 vezes e vai mostrar seu código 10 vezes. Esse é muito utilizado no site da Spod, que pega exercícios de maratona, que normalmente você tem que colocar testes. Ele vai te pedir, no teste 1 foi qual valor, no teste 2 foi qual valor. Então você precisa colocar esse loop mais no topo. Agora a nossa próxima complexidade é a raiz quadrada de n. Você vai ter essa complexidade quando o seu loop vai até a raiz quadrada de n. Essa complexidade normalmente é usada para achar números primos. Ela não tem um tamanho muito bem definido, então arredondamos para 10 elevado a 14. Vai ficar mais fácil de entender com um exemplo. Nesse código nós temos o valor n, que nesse caso é o número que a gente quer ver se ele é primo ou não. Iniciamos um valor booleano e mudamos o valor dele para verdadeiro. Em seguida, temos o loop que vai de 2 até a raiz quadrada de n, que para quem não sabe, sqrt é o comando para raiz quadrada. Para saber se ele é primo ou não, basta ver se ele tem divisores até a raiz quadrada dele mesmo. Por isso a condição, se n resto i for igual a zero, ele vai ser falso. Ou seja, ele vai ter um divisor, e um número com um divisor diferente de 1 e ele mesmo não é um número primo. Por isso mudamos o valor dele para falso. Mas você não pode esquecer do 2, o único número primo que é par. Então por isso que ele não entra se ele for 2. No final, é só ver se ele é verdadeiro ou falso. Caso ele seja verdadeiro, ele é primo. Caso seja contrário, não é primo. A nossa próxima complexidade é o log de n. Primeiro vamos aprender como funciona log na programação. Porque quando pensamos em log na matemática, a base é 10. E quando vamos para a programação, a base é 2. Vou explicar como funciona. Imagina que você quer descobrir quanto é log de 8 na programação. Basta você dividir o 8 pela base, que é 2, até você chegar em 1. 8 dividido por 2 é 4, 4 dividido por 2 é 2, 2 dividido por 2 é 1. Para saber o resultado, basta contar quantas vezes fizemos esse processo, e esse será o nosso resultado, que nosso exemplo é igual a 3. Com isso, concluímos que sempre quando pensamos em log, pensamos em sempre dividir na metade até encontrar o resultado. Normalmente, essa complexidade é de código de busca binário. Um exemplo disso seria encontrar a página de um dicionário específico. Se você ler ele do começo ao final, essa página pode ser a última. Se você ler do final para o começo, ela pode ser a primeira. Então, o resultado mais eficiente seria você dividir ele na metade, ver se está na esquerda ou direita, dividir na metade e assim por diante até você achar. Como sempre divide, ele dá um número muito pequeno. Então não tem um tamanho definido, porque a entrada pode ser muito grande. Outras complexidades. Essas são mais incomuns e difíceis, então eu não tenho um exemplo para elas. Vamos começar com a de n fatorial. Ela serve para achar todos os subconjuntos possíveis de tamanho n, podendo repetir caracteres. Dentro do subconjunto 1, 2, 3, a gente pode formar o 3, 2, 1, 2, 1, 3 e assim por diante. A próxima é 2 elevado a n. Essa é a mesma que a anterior, mas ela não repete caracteres. Então, dentro do subconjunto 1, 2, 3, você vai achar o subconjunto 1, 2, 3, vazio, só que não repete nenhum. E por último, O de n vezes log de n. Ele parece ser meio confuso, mas vocês vão entender. É basicamente uma junção de dois códigos. Complexidade de n, que normalmente significa um loop de 1 até n, e log de n, que nós vimos que é um tipo de busca binária. Então vamos resumir que essa complexidade é quando você tem um loop que vai até n, e dentro dele tem uma busca binária. O seu tamanho é 10 elevado a sexta pelo mesmo critério que já foi mencionado. Se você tem vários loops, você sempre vai pegar o mais pesado, que nesse caso é n. Então a complexidade dele vai virar 10 elevado a sexta. E por fim, quais são seus benefícios?
Por mais que seja bem difícil de entender de primeira o que é complexidade de algoritmo, utilizá-la nos traz uma grande recompensa. Vou mostrar uma história para você entender melhor o que eu estou falando. Você está na maratona e você sabe complexidade de algoritmo e seu amigo não. Ele achou uma possível solução, só que por não saber de complexidade de algoritmo, ele não viu que tinha a chance de dar time limit. Então ele envia e toma 20 minutos de penalidade, enquanto você envia com sucesso. Mesmo que você nessa história você envie 15 minutos depois, você ainda tem 5 minutos de vantagem. E 5 minutos de vantagem numa maratona é muito tempo. Ou seja, é bom aprender isso porque ela vai garantir melhores escolhas, vai reduzir possibilidades erradas e ainda vai fazer você tomar menos penalidade. Em resumo, você vai ser mais eficiente e vai errar menos. Então não tem motivos para não ficar empolgado em aprender isso. Por mais que realmente seja meio difícil, conforme você vai fazendo mais exercícios cada vez mais, você vai vendo que ela se aplica nesses exercícios nos seus códigos. No fim, você vai ficar bom de tanto fazer, quanto mais prática, melhor você vai ficar. Fontes. As minhas fontes foram do livro Guide to Competitive Programming do Anti-Lexonen e o vídeo Aula Zero Introdução e Complexidade do canal Maratona FMG. Esse canal é muito bom, mas ele é focado em conteúdos mais difíceis, por códigos mais específicos, como por exemplo código de grafo. Então eu recomendaria você ver alguma playlist no YouTube e ir pegando o jeito, para depois você dar uma olhada nessa playlist, porque ela é fantástica. Bom, esse livro também ele é muito bom. Por mais que ele seja em inglês, eu acho que você saiba um pouquinho de inglês, e mesmo que não saiba, existem muitas coisas, como o tradutor, IA que traduz. Então, acho que você devia dar uma conferida nesse livro, porque ele é fantástico em você aprender coisas específicas também. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Obrigado para quem acompanhou até aqui. Deixe seu like e não esquece de deixar algum comentário caso você tenha alguma dúvida ou algo do tipo. E muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. Valeu, tchau, tchau.